Vamos começar então. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Estou muito feliz. Fui olhar aqui os estados, né? Tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Salvador, de Recife, de Natal, aqui de Fortaleza do Ceará, que tem lá do Crato também. Então, é uma miscelânea de lugares, né? Então, a gente tem muita gente aí. E é massa essa troca, né? Que termos utilizar diferentes, né? A abordagem, às vezes, é um pouco diferente, mas dentro da acupuntura a gente consegue unir tudo isso, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, esse curso foi pensado, né? Foi pedido, foi solicitado por alguns alunos que queriam aprofundar um pouco da imunidade, né? Principalmente nessas épocas de pandemia, que a gente está tão suscetível à virose, né? Só um parênteses aqui, eu não tive a Covid, consegui me vacinar já, mas tive dengue, né? Em abril, passei 20 dias com dengue, quase que eu me acabo, né? E todo mundo dizendo que era Covid. Eu não é Covid. Fiz exame para tudo, até para leishmaniose. Aí depois fui no laboratório para fazer para dengue e descobri que era dengue. Mas passei por maus bocados. Então, a questão da visão holística da MTC em relação à imunidade, né, é bem mais ampla do que da visão ocidental, né? A visão ocidental é um pouco mais complexa na questão das reações químicas envolvidas, né? Mas a visão que a gente tem dentro da medicina chinesa é uma visão mais energética, que eu, particularmente, como farmacêutico, né, prefiro essa visão mais holística e mais energética do que propriamente aquela visão mais farmacológica ou mais química do processo, tá bom? Então, vamos lá. Esse pigarrozinho está me acompanhando essa semana. Então, esse símbolozinho, né, acho que eu tenho até pensado em fazer um quadro dele, pintar um quadro dele, né? Aborda bastante a ideia dessa questão da energia, é um símbolo do Qi, né? Esse Qi, a definição entra como energia, algumas traduções, como da Elizabeth Rochat, traz como sopro, né? Então, são os sopros que se movimentam. Alguns textos antigos falam que no processo digestivo, aquela energia pura que sobe, aquele sopro que sobe, né? Que é o Qi, que é a energia dos alimentos. Então, traduzindo aqui seria como se fosse uma panela. Dentro dessa panela, o grão de arroz sendo cozido, né? Então, tem um aquecimento desse grão de arroz e aqui em cima aquela fumaça que sobe quando está sendo cozido. Então, o símbolo nem representa o arroz, nem representa a fumaça, mas é esse movimento de ascensão, né? Esse movimento, a palavra é movimento. Então, essa energia, a energia em expansão, a energia em movimento, algumas traduções falam do chacoalhar da panela, do chacoalhar da tampa, é esse movimento de chacoalhar que é a energia, beleza? Então, esse é o símbolo do Qi, é o símbolo da energia. Uma das maiores diferenças entre a medicina ocidental e a medicina tradicional chinesa é o fato que, para a medicina chinesa, não falamos somente de sangue, de linfa, de plasma, de linfócito, de linfonodos, né? Mas também falamos de energia, tá bom? Que é esse Qi, que também é considerado pelo chinês uma substância vital, né? Então, eu recebi aqui alguns alunos que não têm pós-graduação em medicina chinesa, então, quem tiver com dúvida pode perguntar, tá certo? A aula é um bate-papo, vou trazer informações, mas vocês vão acrescentar com a vivência de vocês. Então, a qualquer momento, pode mandar no bate-papo ou pode ligar o microfone e falar, tá certo? Fiquem à vontade, o que for melhor para vocês. Então, esse movimento, esse vapor do arroz sendo cozido, né, do símbolo do Qi, é o que traz para a gente, além dessas estruturas de sangue e linfa, né? A gente fala em sangue dentro da medicina chinesa, não é o sangue em si, né? Mas o Xue, e esse Xue, ele precisa do Qi, né? O Xue é a parte mais yin, o sangue é a parte mais yin, e o Qi é a parte mais yang. Então, dentro do sangue, dentro do Xue, né, entrando na parte imunológica, tem lá os glóbulos brancos, né, tem os glóbulos vermelhos, as plaquetas, mas ele precisa se movimentar. E quem movimenta o Qi, ou quem movimenta o sangue é o Qi. Então, eu preciso dessa energia para movimentar e para o sangue circular. Quando eu tenho uma deficiência de energia, obviamente, vou ter uma estagnação de sangue, de Xue, tá bom? Então, aqui é só uma apresentação do que a gente vai abordar em imunologia, baseado na forma mais energética. Então, existe uma barreira do nosso corpo, né, que vai nos proteger contra essas agressões
externas. Então, trouxe essa imagem para a gente entender que a gente está todo o tempo sendo agredido por bactérias, por vírus, por fungos, né, que chegam do meio externo para o nosso corpo. Mas dentro da medicina chinesa, esses vírus, por exemplo, eles são classificados como fatores patogênicos externos, né, que é o Xie Qi, são as energias perversas, que entra como vento, geralmente entra como vento frio. Então, a Covid, a gripe, né, o começo da gripe, ele é um ataque de vento frio. Então, a gente tem que se aquecer para nos proteger contra essa invasão. Depois que a doença começa a aprofundar, ela vai se transformando, aí esse vento gera um vento-calor, aí vai vir infecção, a infecção é uma umidade-calor, né? Se tiver catarro, se tiver pus, essa mucosidade já evoluiu, tá certo? Então, a gente tem que tratar de forma diferente o paciente em cada época do que ele se encontra, tá bom? Isso que é o mais fantástico da medicina chinesa, que a gente não trata de qualquer forma o paciente. O paciente está com infecção bacteriana, eu vou tratar um antibiótico, beleza. Mas dentro da medicina chinesa, os estágios da doença elas são levados em consideração, porque a doença ela vai se aprofundando, tá certo? Então, se eu uso, por exemplo, no começo da gripe, se eu uso um limão, o limão é um adstringente. Se eu uso ervas que são adstringentes, elas vão penetrar ainda mais esse vírus, tá certo? Porque vai aprofundar. Então, eu uso mais o quê? Eu uso um picante, uma erva picante, um alimento picante, como o orégano, por exemplo, como o gengibre, por exemplo, que vai fazer suar e vai expelir aquilo que está entrando no nosso corpo, tá bom? Aqui estou só apresentando, mas na frente a gente vai aprofundar um pouquinho. Então, um pouco do histórico, né? A palavra imunidade significa isento ou livre, estou imune, né? Eu estou limpo, estou livre disso. Refere aos mecanismos utilizados pelo nosso organismo, como a proteção contra esses agentes presentes no ambiente e estranhos ao nosso corpo. Os primeiros relatos sobre imunidade foram feitos pelo historiador ateniense Tucídides, né? Durante a praga de Antena, ele observou que aqueles que haviam contraído a praga e se recuperado, olha aqui a imunidade já funcionando. Então, o cara pegou a praga, né, a praga de Atena, criou anticorpos e não pegava mais. Então, essa pessoa que já tinha sido infectada, cuidava dos outros doentes, porque ela não pegava mais a doença. Ele começou a entender um pouco que o nosso corpo tinha alguma forma de nos proteger contra uma segunda infecção, tá certo? O surgimento da imunologia atribuída ao médico inglês Edward Jenner, né, pela elucidação do primeiro processo de imunização. Na China, no Sudão e em outros países, procedimentos semelhantes ao desenvolvido por Jenner, e foi o que ele fez, né? Teve o processo da varíola, existe uma varíola humana e uma varíola bovina, né? Causada principalmente, apareciam umas pústulas nas tetas da vaca. Que foi o que ele fez? Pegava essa pústula e infectava pessoas. Pegava a varíola da vaca e infectava pessoas. As pessoas apresentavam sintomas leves, febre, dor, pequenas pústulas, mas rapidamente ficava curado. Então, o que foi que aconteceu aí? Processo de vacinação, né, que do latim vem de vaca, né? Vacina vem de vaca, né? Então, das pústulas da vaca lá da varíola. Então, o que acontecia? Tinha a forma mais branda, então ela aplicava no indivíduo sadio, ele desenvolvia de forma leve a doença, mas o seu corpo produzia alguma coisa que o protegia contra a forma mais grave. E assim ele conseguiu salvar a população contra uma pandemia, né, ainda maior. E graças a Deus a gente tem desenvolvido algumas vacinas, né? A gente tem vários tipos de vacina pelo mundo com relação ao coronavírus. Graças a Deus estão apresentando uma boa resposta imunológica, né? E o que é a vacina, né? A vacina da Coronavac, por exemplo. Só ver aqui no grupo se está tudo direitinho. Ok. Então, a Coronavac, ela tem um vírus atenuado, né, um vírus leve. Algumas pessoas, por exemplo, estão recebendo a AstraZeneca, estão desenvolvendo alguns sintomas, né, alguma febre, dor no corpo, que é uma resposta imunológica. Então, isso vem desde essa época de Dr. Jenner, tá bom? Então, alguns outros países já aplicavam esse processo de variolação, né, mais tarde substituído por vacinação. Louis Pasteur, químico e microbiologista, também deixou sua contribuição para a imunologia, né, também desenvolvendo algumas vacinas. Pasteur, né, a questão da pasteurização, né, do aquecimento, que matava algumas bactérias e conseguia ter esse processo. Na década de 1890,
Kitasato, né, descobriram que o soro de animais imunes à difteria, aqui já é o desenvolvimento do soro, né, continha uma atividade antitóxica específica, ou seja, o soro diferente da vacina. A vacina ela contém um micro-organismo que estimula o nosso corpo a produzir anticorpos. O soro não, o soro já apresenta os anticorpos prontos. Então, a pessoa entra em contato lá com o veneno da cobra, né? Então, não adianta eu colocar uma vacina, eu vou ter que dar já o soro pronto, já o soro com os anticorpos prontos, né? Que a gente chama de imunização passiva, né? O corpo não participa, ele já recebe os anticorpos prontos. Na vacinação, né, ela entra como uma imunização ativa, porque o corpo vai ativar a produção dos anticorpos. O sistema imunológico, o sistema imune, é formado por diferentes células, tecidos, órgãos e moléculas. Nesses temos estruturas individualizadas, como o baço, né, os linfonodos, algumas células livres, como os leucócitos, macrófagos, basófilos, entre outras células, né? Ele garante o reconhecimento de células e substâncias estranhas, que são os antígenos, né? E a destruição e neutralização desses invasores. Graças a uma resposta coordenada de seus componentes, essa resposta é fundamental para garantir que o corpo desenvolva ou não uma doença, mesmo e a duração dela. Um processo alérgico, né? A pessoa que tem... saindo. Pessoal, qualquer problema, vocês podem falar, tá certo? Se tiver com dificuldade ou de áudio ou de acesso, tá bom? Mas vai ficar gravado e vocês vão receber pelo grupo, tá bom? Então, o processo alérgico é um processo imunológico, né? Existe os anticorpos do tipo IgE que tem desenvolvimento desse processo alérgico, né? Então, uma proteína pode desencadear não somente um organismo, né, um vírus ou uma bactéria que desencadeia o processo imunológico. Uma proteína, né, a doença da vaca louca é uma proteína que foi modificada que causa um processo, uma resposta imunológica. Ele garante proteção ao nosso corpo, evitando que substâncias estranhas e patógenos afetem negativamente a nossa saúde. É um sistema bem complexo, né, que envolve uma série de células e órgãos. Eu vou trazer para vocês como é que funciona isso, né? Gerando uma grande barreira de proteção. Então, a nossa primeira barreira seria a nossa pele, as nossas mucosas, os nossos líquidos, como a lágrima, como a saliva, né? A lisozima, que é encontrada na lágrima e na saliva, é um antibiótico natural que mata algumas bactérias. As próprias bactérias, a nossa microbiota da pele, do estômago, da vagina, né? Elas protegem o nosso corpo contra a invasão de outras bactérias. Esse sistema imune, quando ele está em plena atividade, ele consegue diferenciar as células do próprio corpo daquelas invasoras, né? Aí entra, quando tem um distúrbio do sistema imune, tem as doenças autoimunes, né? Que o corpo vai produzir anticorpos contra as células do próprio corpo, né? O que garante grande eficiência na defesa do organismo, entretanto, em algumas situações, né? Gerando essas doenças autoimunes. Então, algum processo desencadeou, alguma proteína diferente de uma célula desencadeou uma resposta imunológica e o corpo começa a atacar essas células. Aí, o que é que essa pessoa vai ter que usar? Um imunossupressor, né? Desde um simples corticoide, um simples que eu falo no sentido da imunossupressão, ele vai baixar o sistema imunológico, né? Então, muito cuidado quem usa muito corticoide, que ele baixa o nosso sistema imunológico, e outros imunossupressores mais efetivos, né, que vão diminuir essa resposta imunológica dentro das doenças autoimunes. A capacidade do nosso corpo de nos proteger contra esses agentes é chamada de imunidade. Então, a gente tem que desenvolver, né, essa capacidade da imunidade, e ela é classificada de duas formas, né? A gente tem uma imunidade inata, aquela que a gente já nasce com ela, é uma imunidade natural, que tem uma resposta mais ampla, ou seja, nos protege contra uma infinidade de micro-organismos, por exemplo, né? A gente já nasce com ela, com esses mecanismos que a promovem. A lisozima, a própria barreira da nossa pele, as nossas mucosas, são barreiras inatas, né? Que a gente já nasce com elas, mas elas não têm uma especificidade, tá certo? Algumas bactérias, alguns vírus, alguns fungos podem penetrar facilmente nessa barreira inata.
Já adquirida, quando essa inata não correspondeu, né? Os micro-organismos entraram no nosso corpo, invadiram o nosso corpo, aí a gente vai ter uma resposta mais específica, e isso a gente vai desenvolver durante toda a nossa vida. E o interessante é que esse sistema imunológico, ele gera células de defesa. Por isso que quando a gente vai fazer o teste do sorológico da COVID, por exemplo, a gente tem lá o IgG e o IgM, né? Se a gente está com o vírus ativo, nosso corpo está combatendo o vírus, nosso corpo vai produzir os anticorpos do tipo IgM. Ao mesmo tempo, está sendo produzido anticorpos do tipo IgG, que são anticorpos de memória, tá bom? Os plasmócitos, né, que são gerados a partir dos linfócitos B, né, já geram essas células de memória, tá bom? Então, é importante, depois da vacinação, né, fazer esse teste e ver se a gente produziu o IgG, tá bom? Se tiver IgG lá no exame, tá massa, a vacina funcionou. Tranquilo? Porque tem pessoas que têm uma debilidade do sistema imunológico, que às vezes a vacinação não pode ser tão efetiva, não vai estimular tanta produção do IgG. Tranquilo? Então, a gente tem a resposta, né, a imunidade inata, e a adquirida. A inata é a natural, a gente já nasce com ela, são as barreiras do nosso corpo, e a adquirida ela é mais específica, ela é mais especializada, que pode ser do tipo citotóxica, como, por exemplo, o linfócito T, que destrói células infectadas por vírus ou células tumorais, e os linfócitos B, que atuam na produção dos anticorpos. Órgãos do nosso sistema imunológico. Eu vou destacar aqui o timo e vou destacar o baço, né? Lá no baço, quando eu tive minhas primeiras aulas de medicina chinesa, que falava sobre esse baço pâncreas, e isso na minha cabeça eu endoidava, o que diabo é baço pâncreas, o que é que esse órgão se juntou com o pâncreas, e ele é responsável pela digestão, e isso na minha cabeça dava um nó. Mas vamos lá. Então, o baço, né, dentro do Ocidente, dentro do sistema imunológico, ele tem a função de tirar as hemácias defeituosas, as hemácias velhas, tá certo? E também é um local de transformação e modificação dos linfócitos, dos glóbulos brancos, formando os linfócitos B, tá bom? Então, a gente tem dois tipos de órgãos linfóides, chamados de órgãos linfóides primários, que entra aqui o timo e a medula óssea, né? Que entra aqui o timo e a medula óssea. E os órgãos secundários, entre as amígdalas, as adenoides lá no nariz, né? As placas de Peyer lá no intestino delgado, o apêndice, né? Que antigamente falava que não tinha função nenhuma, mas ele tem um papel dentro do processo imunológico, os linfonodos espalhados por todo o corpo e os vasos linfáticos. Esses são órgãos secundários. A medula óssea, né? Que a gente vai ver que na medicina chinesa ela tem uma nutrição do rim, né? O rim nutre as medulas, entra aí com o medulo, sistema nervoso central, certo? A medula espinhal, né? E a medula óssea. Por isso que eu falei para vocês que não é só pulmão e baço pâncreas que está relacionado com o sistema imunológico na medicina chinesa, mas o rim também. Por quê? Porque é lá na medula óssea que vai ser produzidos os elementos figurados do sangue. As hemácias, macrófagos, macrófagos não, os linfócitos, neutrófilos, todas essas células do sistema imunológico, os glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, são produzidos na medula óssea. Aí dessa medula óssea, né, os linfócitos T amadurecem no timo e os linfócitos B amadurecem, se transformam no linfócito, no baço, desculpe. Tá bom? Então, lá no timo, o linfócito T está relacionado com a imunidade celular. O que é essa imunidade celular, pessoal? Como eu falei, a imunidade é uma resposta imunológica. Então, os linfócitos T, eles são citotóxicos, eles vão destruir outras células. Células essas que são infectadas por vírus ou células tumorais. Os linfócitos B, anote isso aí, ó. Os linfócitos B atuam na imunidade humoral, né? O líquido, o humor, tá bom? A parte humoral do processo, ou seja, os anticorpos, tá bom? Então, aqui entra a parte do plasma. Então, os linfócitos B se transformam em plasmócitos no tecido conjuntivo e produzindo os anticorpos, beleza? Por que eu estou falando disso? Eu poderia entrar só na medicina chinesa, mas é importante para a gente entender, por exemplo, aqui a função do rim, né?
e das medulas na produção desses glóbulos brancos, que são as células de defesa. Porque quando a gente fala em defesa na medicina chinesa, lá na aula de pós-graduação, a gente fala só do eti superficial, que fica ali entre a pele e o músculo, né? No couli, nesse espaço entre a pele, que tem uma ação do pulmão, lógico, que o pulmão é quem controla a pele, mas não só isso, né? A gente tem um aspecto ainda mais complexo envolvendo rim e fígado, beleza? Isso aqui é ensino médio, né? Para quem não fez faculdade na área de saúde, né? Então, vamos lá. Lá na medula óssea vermelha, né? Dentro do osso, tem as células tronco hematopoética, aí ela se divide em duas linhagens, uma linhagem mieloide e uma linhagem linfóide. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que desenvolvem um tipo de leucemia, que é a leucemia mieloide aguda, né? Então, a leucemia mieloide aguda está relacionada com essa linhagem mieloide, que envolve tanto a questão das hemácias, que são os eritrócitos, tem alterações também de plaqueta e dos granulócitos, que são os basófilos, eosinófilos e neutrófilos. Bem rapidinho aqui, o basófilo está muito relacionado, pessoal, com os processos alérgicos, com a liberação de histamina. Então, o espirro, a tosse, a coriza, a coceira, né, tem a ver com esse basófilo. E os neutrófilos têm a ver com fagocitose. Aquela primeira linha de defesa, a defesa inata, né, faz parte também os neutrófilos, eles fagocitam tudo que vê, tá bom? Assim como os monócitos, que vão se transformar em macrófagos. A linhagem linfóide, aí já está falando que se é linfóide, vai formar os linfócitos. Aí nós temos os linfócitos do tipo T, que é o citotóxico, que destrói as células, né, que vai para a teia, que eu chamo que é o BOP, né, do nosso corpo, é o BOP, a tropa de elite do nosso corpo, são os linfócitos T. E os linfócitos B são os snipers, são aqueles atiradores de elite, que ficam lá em cima do prédio, de longe, jogando os anticorpos, tá bom? Então, a gente tem aqui o BOP e os atiradores de elite, tá bom? Essas natural killers, elas não protegem contra células, principalmente células cancerígenas, tá certo? Faz parte também da imunidade inata, junto com essas outras células aqui. Ela fica no nosso tecido, procurando se tem alguma célula com algum problema. Aí, o que é que ela ocasiona? Ela se liga na célula com defeito, uma célula cancerígena, e causa uma apoptose. O que é a apoptose? Uma destruição da célula, tá bom? Por que é importante isso? Porque não é só uma lise da célula, porque a apoptose destrói tudo que está dentro da célula, tá certo? Então, não tem como aquilo se proliferar. Se tiver vírus lá dentro, né, também vai ser destruído. Então, essa apoptose é importante. Então, essas células de defesa, né, tanto a natural killer como os linfócitos, eles destroem as células. Estão destruindo tudo que tem dentro, inclusive os vírus. Na medicina chinesa, né, então agora vamos com mais calma, que é a parte mais legal do processo, né? A defesa do corpo relaciona-se com o Zhang Fu. Então, os Zhang Fu são os órgãos e as vísceras do nosso corpo, né? Os Zhang são os órgãos yin, né? E o Fu são as vísceras. Então, eu tenho, por exemplo, o pulmão e tenho o intestino grosso, coração, intestino delgado, e aí vai para cada elemento. Tem a ver também com as emoções. Então, a gente vive hoje no isolamento, né? A gente vive hoje com o medo, com a preocupação, com frustrações, né? Muita gente perdendo emprego, muita gente fez planos, e isso gera frustração. Então, todas essas emoções, obviamente, tristeza, né? A tristeza por não estar trabalhando, ou a tristeza por algum ente querido que se foi, tá certo? E isso vai afetando os nossos órgãos. E eu acho lindo essa relação da medicina chinesa com as emoções, de que forma essas emoções causam lesões nos nossos órgãos. E o contato com o exterior, obviamente através da pele, né? Trato gastrointestinal e sistema respiratório. Portanto, todas essas estruturas estão relacionadas ao sistema imune do ser vivo. Para a medicina chinesa, a energia de defesa, chamada de Wei Qi, né? O pessoal de Natal chama de Qi, Wei Qi, é responsável pela proteção do corpo contra a invasão do Xie Qi. O que é o Xie Qi, pessoal? São as energias perversas, são os fatores patogênicos externos, tá bom?
Pessoal que ainda está no começo, acho que tem alguns alunos que estão no começo da pós-graduação, principalmente pessoal aí de Salvador, né? Um grande abraço aí para a galera de Salvador, galera de Recife, tem alguém do Rio de Janeiro também, tá bom? Então, um abraço aí para todos os estados. Então, vamos lá. Essa energia de defesa, esse fator patogênico externo, que são os vírus, as bactérias, né? Mas dentro da medicina chinesa, a gente classifica como o vento, relacionado à madeira, o fogo e o calor, né? Aqui entra, por exemplo, o coração e o CS, tá certo? O fogo, por exemplo, a fogueira tem o fogo, né? A chama, e tem aquele, você chegar perto da fogueira, você sente aquele calor, aquele mormaço, né? Então, eu tenho o fogo e o calor, né? Que pode ser chamado também de calor imperial e calor ministerial, tá bom? Então, o fogo é o calor imperial, né? E o calor é o fogo ministerial, tá bom? Umidade, que está relacionada ao elemento madeira, a secura relacionada ao elemento metal e o frio relacionado ao elemento água. Então, esses fatores externos, por isso que as estações são importantes. A gente está no inverno, por mais que aqui no Nordeste, aqui no Ceará, está um calor dos infernos, né? Mas a gente está na estação do inverno. Então, a gente tem uma ação também contra o frio, certo? Então, alguns pacientes podem desenvolver essas relações relacionadas às doenças de frio. Dores na coluna, dores no joelho, tá certo? Problemas no cabelo, problemas de audição, problemas de equilíbrio, tranquilo? Então, vamos lá. Dentro do nosso corpo tem essa eterna briga do Ei-Chi, que é energia defensiva, e do Xie-Chi, que é energia perversa, que é um fator patogênico externo que ele está querendo entrar no nosso corpo. Então, esse Ei-Chi, quando ele se exterioriza, tá certo? Ele fica na superfície do nosso corpo, ele vai nos proteger contra essas agressões, né? Então, contra o vento, né? Contra o fogo, contra a umidade. Então, essa aqui vai estar sendo afetada no nosso corpo. Então, pessoas que trabalham com natação, por exemplo, são atletas de natação ou vivem da pesca, né? Vivem em locais muito úmidos, né? O pessoal da Amazônia, por exemplo, né? Vão desenvolver características mais de umidade. São pessoas que vão ter dificuldade urinária, tá certo? Ou poliúria, ou enurese noturna, tá certo? Vão ter problemas de digestão, né? O estômago muito úmido, ele não consegue maturar os alimentos para digestão, tá certo?